Estamos gravando a segunda aula do quarto bimestre, com o tema A Banalidade do Mal, o Totalitarismo. Na primeira aula, nós meditamos, analisamos o que é um regime ditatorial e o que é um regime totalitário, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho de ideologias políticas que adquirem, né, esta maneira de governar o seu povo, né? De levar o seu povo a acreditar em determinadas crendices ideológicas e políticas, né? Então, o conteúdo desta aula nós vamos falar sobre o nazismo, nós também vamos falar um pouco sobre o fascismo, né? O objetivo dessa aula é caracterizar o uso da violência pelo fascismo e pelo nazismo e analisar de forma crítica suas ideologias e suas práticas de extermínio, tendo em vista os mecanismos, né, para combatê-las com base em argumentos éticos. Então, o que é o nazismo? Quando nós falamos sobre o nazismo, né, a origem do nazismo, nós estamos falando ali, primeiramente, relacionada com ideias extremistas que eram difundidos na sociedade alemã na virada do século XIX para o século XX, com o nacionalismo extremado, exaltação da guerra como forma legítima de promover o desenvolvimento da nação, o antissemitismo, né, a aversão aos judeus, o preconceito racial contra minorias, como os eslavos e etc. A difusão dessas ideias estava ligada ao darwinismo social, né, que é uma leitura incorreta, né, uma leitura totalmente errônea da teoria da evolução das espécies de Charles Darwin, que defendia a ideia de que existia povos biologicamente superiores. Dessa ideia nasce o arianismo, que via o germânico, ou seja, aquele que nasceu na Alemanha ou etnicamente descendente de alemães, cunhado como nórdico ou ariano, como naturalmente superior a outros povos. É daí que nasce, então, o antissemitismo, que também foi uma característica forte na Alemanha neste período, mas não somente na Alemanha, como em diferentes partes da Europa também. Né? O antissemitismo ele encontrou eco em algumas personalidades alemãs, né? E essas personalidades utilizavam deste darwinismo social para justificar a superioridade da raça ariana, então assim promovendo ali a perseguição, a morte, a tortura e tantas atrocidades que foi cometido, tá? Vale dizer que o nazismo também ele foi um fenômeno político que surgiu na Alemanha por causa das grandes mudanças que aconteceram após a derrota germânica na Primeira Guerra Mundial nas questões econômicas, e a Alemanha ela sofre duramente com o impacto da guerra, sobretudo por causa da pesada indenização que foi cobrada por britânicos, franceses e belgas. Né? Essa indenização ela foi uma parte do Tratado de Versalhes, que impôs outras sanções duríssimas à Alemanha, como a proibição de ter uma força superior a 100 mil homens e a perda de uma série de territórios, né, dentro do próprio território alemão e até as colônias na África. Né? As imposições do Tratado de Versalhes foram vistas como uma grande humilhação, né? E arrastaram a Alemanha para uma crise econômica sem precedentes em sua história, o que abriu caminho para que partidos de extrema direita ganhassem espaço na sociedade. A sociedade alemã, após a Primeira Guerra Mundial, organizou-se em um sistema político liberal que ressaltava os valores de um sistema democrático, representativo e que foi dominado pelo Partido Social Democrata, o maior partido da Alemanha na década de 1920. Esse período da história alemã ficou conhecido como República de Weimar e estendeu-se
de 1919 a 1933. Esse período, no entanto, foi extremamente conturbado por causa das consequências da Primeira Guerra Mundial. A economia alemã entra em colapso, a moeda do país sofreu desvalorização fortíssima, né, e o desemprego alcançou ali 44% nos anos da Grande Depressão. Além disso, parte da sociedade sentiu-se traída com uma derrota que era considerado impossível, né, por grande parte da população. Isso gera um grande ressentimento na sociedade alemã, ao qual se aliou a uma forte nostalgia militarista que se espalhou pela Alemanha e propagou violência no país. Neste contexto de violência, radicalização da política e da sociedade, crise econômica, terror do comunismo soviético, o ressentimento pela derrota, o nazismo ali encontra espaço para surgir e crescer dentro dos quadros políticos na Alemanha, tá? Então, quando nós falamos do nazismo, nós estamos falando dessa ideologia política e social que surge na Alemanha na década de 1920, liderada por Adolf Hitler, né, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, e este movimento é conhecido por seu extremismo nacionalista, né, antissemitismo, racismo e totalitarismo. As principais características, né, dessa ideologia política, né, que é o nazismo, é o totalitarismo, que é o controle absoluto do Estado por um único partido, né? O antissemitismo, que é o ódio e perseguição aos judeus, culminando no Holocausto, onde cerca de 6 milhões de judeus foram exterminados, né? O pangermanismo, que é a ideia de unificar todos os povos germânicos sob um único Estado, e o eugenismo, que é a promoção da pureza racial, a eliminação de grupos considerados inferiores. Então, o nazismo levou à Segunda Guerra Mundial e teve consequências devastadoras para a humanidade, incluindo a morte de aí 6 milhões de pessoas e a morte de milhões de pessoas e a destruição de grande parte da Europa. Além do nazismo, nós temos o fascismo, né? O fascismo, ele é um conceito, né, que gera muitos debates por sua complexidade, mas ele é um movimento político que se adapta a diferentes circunstâncias e apropria-se de ideias de diferentes ideologias. De toda forma, o fascismo, enquanto movimento político e social, ele possui uma retórica popularista que explora assuntos como a corrupção endêmica da nação, crises na economia ou o declínio de valores tradicionais e morais da sociedade. Além disso, defende que mudanças radicais, né, no estado atual das coisas devem acontecer. Né? Uma vez que ocupa o espaço do poder, o fascismo ele transforma-se em um regime extremamente autoritário, né? Lá na primeira aula, o autoritarismo, baseado na exclusão social, portanto, hierárquico e bastante elitista. O termo fascismo pode ser usado para referir-se ao fascismo surgido na Itália e liderado por Benito Mussolini, a expressão extrema do fascismo sob a ideologia nazista, desenvolvida por Adolf Hitler, e aos regimes que surgiram durante o período da Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial, inspirados ideologicamente no fascismo italiano, como foram os casos de salazarismo em Portugal, do franquinismo na Espanha e do movimento Ustaša na Croácia. Tá? Quais são aí as características do fascismo? Então, o fascismo ele é uma ideologia ultranacionalista, ultranacionalista e autoritária, que surge ali na Itália no início do século XX, liderado por Benito Mussolini. E aqui estão algumas características principais. Nacionalismo extremo, promove a superioridade da nação e da raça, né? Autoritarismo é a concentração ali do poder em um líder ou partido único, com forte repressão da oposição. E militarismo, né? ênfase
na força militar e na expansão territorial, anticomunismo, oposição radical ao comunismo e ao socialismo, e a propaganda, né, que é o uso intensivo da propaganda para controlar ali a opinião pública e promover a ideologia do regime. O fascismo teve um impacto significativo na Europa durante a primeira metade do século XX, influenciando outros regimes autoritários, como o nazismo na Alemanha. Né? Tudo isso se baseia ali na difusão das ideias, né, que estava ligado ao darwinismo social, que é uma leitura totalmente incorreta ali da evolução das espécies, de Charles Darwin, que defendia que existiam povos biologicamente superiores. Dessa ideia nasce o arianismo, que viu o germânico que nasce na Alemanha ou etnicamente descendentes de alemães, cunhado com o nórdico ariano como naturalmente superior a outros povos. Tá? Quando nós falamos ali do nazismo e do fascismo, nós estamos falando de culto ao líder e doutrinação, né? A imagem do líder era espalhada pelo país por meio da publicidade, buscava-se propagar a ideologia do governo e combater seus opositores, a imprensa era censurada. No nazismo, quanto no fascismo, tinha a centralização do poder, né? O poder concentrava-se nas mãos do líder do partido, havia o unipartidarismo, ou seja, com a proibição de outros partidos além do partido oficial, né? O nacionalismo e militarização, a sociedade ela era militarizada e devia servir aos interesses da nação, o que permite a exclusão e a perseguição de seus opositores, e a criação de inimigos e o uso do terror, né, que é esse combate a inimigos era usado como justificativa para medidas autoritárias. Né? O terror serviria para amedrontar e perseguir opositores, né, colocando a população sob vigilância. Certo? Então, meditamos um pouco aqui, né, nesta segunda aula sobre a banalidade do mal, o totalitarismo, tanto no nazismo, um pouquinho aí da sua história, quanto no fascismo. E esta aula termina aqui. Um abraço, Deus abençoe.